Vamos falar sobre Nova Serrana, que teve uma tarde de caos ontem. Um temporal provocou muitos estragos e prejuízos em Nova Serrana. E você vai ver os detalhes agora na reportagem, mais uma vez, com a colaboração do nosso parceiro Wagner Henrique. A região do bairro Parque Dona Gumercinda Martins, próximo à prefeitura de Nova Serrana, foi a mais afetada pelo temporal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos estes quarteirões circulados em vermelho ficaram alagados. Segundo a Defesa Civil, foram cerca de 100 milímetros de chuva em apenas 2 horas. Também houve pontos de alagamento no centro de Nova Serrana. Segundo os bombeiros, motoristas e comerciantes ficaram ilhados. A água também invadiu empresas e casas. A casa da Edneia, no centro da cidade, foi tomada pela enxurrada. Não deu nem tempo quando eu vi, eu mais a minha irmã estava aqui, quando a gente olhou, a água veio tão forte, que quando ela falou assim, nossa, a água está entrando dentro de casa, entendeu? Foi muito rápido a chuva, entendeu? A gente estava terminando e a hora que eu olhei assim, nossa, não tinha nem como. Aí não tinha nem como, a água ficou forte demais dessa vez. No bairro Fausto Pinto da Fonseca, córregos transbordaram. Em várias regiões da cidade, a força da enxurrada assustou. Este carro quase foi arrastado. Olha pra você ver, sacanagem, tá trabalhador, gente. Esta caminhonete bandeirante foi levada pela água. O Corpo de Bombeiros atendeu várias ocorrências durante o temporal. Por sorte, a gente não teve vítimas, mas a gente recomenda sempre à população que não tente atravessar a área alagada. Esse caso, essa ocorrência que a gente atendeu de um carro ilhado, foi de um cidadão que tentou atravessar a área alagada. Nesses locais, a gente não sabe se a água vai encher mais, se a chuva vai aumentar e o que tem debaixo daquela água. Nesse local, por exemplo, parte do asfalto ele cedeu. Então, corre o risco de você tentar atravessar esse local e se deparar com um buraco e ser arrastado por essa água. Depois da chuva, foi possível ter uma dimensão dos estragos. A água arrastou muito lixo e arrancou o calçamento de várias ruas de Nova Serrana. Carros foram danificados. A prefeitura já deu início a reparos emergenciais nos pontos mais afetados. Nenhuma cidade está preparada para um volume de chuva grande demais. A Defesa Civil já fez as obras, graças a Deus não houve vítimas, tá? Algumas pessoas alojadas, mas a Defesa Civil já encerrou os trabalhos de hoje, mas amanhã está voltando aos locais, não há vítimas. O trabalho de limpeza já começou amanhã, as equipes estarão nas ruas lavando e cuidando. Se não me engano, o dono dessa Toyota, eles chamam ele de Dinho. É uma pessoa bem conhecida lá em Nova Serrana também. E teve um outro carro dele que foi atingido. 2 veículos. A caminhonete e um outro carro. Inclusive, tem uma ação nas redes sociais para ajudá-lo, né, a recuperar a caminhonete, para ajudá-lo a recuperar do prejuízo, porque muita gente que tem casa, comércio nessa região sofreu muito com a situação. Que seja bens materiais. Mas imagina se um carro seu está dentro de uma área alagada e você não tem seguro. O carro está detonado, acabou, já era. Já foi, né? Tem seguros que não cobrem. Se não tiver no seu contrato lá, alguns não cobrem em caso de enchente, não. Fenômeno natural, alguma coisa assim, né? Tem muitos que não cobrem. Às vezes tem gente que nem sabe disso. Às vezes você não prestou muita atenção no seu seguro, você vai lá e vê, de repente caiu uma árvore em cima do seu carro por vento, em algumas situações você vai ter prejuízo. Mas de qualquer forma, né? Se a população puder ajudar, principalmente o Dinho, que teve esse prejuízo que a gente viu aí, mas olha para você ver o estado que ficou. E Nova Serrana, assim como outras cidades da região, sofrem quando tem esses temporais. 100 milímetros de chuva em 2 horas é muita coisa? É muita coisa. Mas isso é agravado pelas péssimas condições, às vezes, de escoamento de água, pela região, né? A gente sabe disso, tem algumas cidades aqui que sempre tem problemas, isso é histórico. E eu falei meses atrás, esse tipo de coisa vai acontecer com mais frequência. E pode anotar aí, nós vamos sofrer com muito temporal de agora para frente nos próximos anos, porque o mundo está mudando. Nós conseguimos fazer com que a natureza, né, desse essa resposta. Nós somos culpados, somos. Quando a gente arranca a árvore, quando a gente não cuida do nosso meio ambiente, quando nós não preservamos,
quando nós desmatamos, quando nós queimamos. Está sendo falado há alguns anos, está a mesma coisa. Uma hora a conta chega, e agora está chegando, né? Já mudou tudo o nosso clima. Foi-se o tempo em que a gente falava, dezembro vai chover, dezembro é o mês da chuva, janeiro é o mês da chuva. Agora não. Agora, em época de chuva, tá aquele sol de rachar mamona, como dizem, aí de repente esfria, aí de repente vem uma frente fria, aquele clima mais maluco, mais doido. Resultado de quê? Das nossas ações, das péssimas ações do ser humano.